Você já ouviu falar sobre economia prateada? Elisandra Carelli explica tudo agora no Sua Chance e diz como você pode se adaptar e atrair esse público. Olá, bom dia a todos. Pensar no mercado de consumo e serviços sem considerar o público a partir dos 50 anos, 60 a mais, pode ser um erro estratégico de vendas. Afinal de contas, nós estamos vivendo mais e quem não quer viver com qualidade, não é mesmo? Então vai ser preciso adaptar o que já existe ou então criar novos negócios. Acompanhe comigo a entrevista da dona Marirene. Ela tem 82 anos, contou pra gente um pouco da rotina que tem e isso já demonstra bem quais são os serviços que podem ser focados nos idosos e ainda diz o que pode melhorar. Normalmente, no dia a dia, durante a manhã eu faço atividade física, musculação 3 vezes por semana, hidroginástica 2 vezes por semana, alongamento 3 vezes por semana. Aí curso eu faço de cultura, que é para velhinhas. Eu faço o curso que chama-se Book Talk, o meu curso, que é de literatura. As pessoas leem livro e discutem em inglês, né? Eu faço tricô um pouquinho e leio muito. Eu comecei a lidar com computador por conta do meu trabalho, antes de aposentar e tal. Então, eu lido relativamente bem para pesquisa, assim. Mas eu tenho amigas que não compram nada online, nada. Existe uma dificuldade operacional mesmo. E muita gente não teve oportunidade de fazer um curso. Seria, talvez, mostrar como que é fácil, como é que eu faço para fazer uma compra. Para a nossa geração, e até para uma mais até nova, todas essas mudanças foram muito rápidas e muito profundas. Então as pessoas, muitas, se recusam até a pensar. Acho que aqui na América Latina, as pessoas envelhecem muito cedo, cerebralmente, é a maneira de pensar. Porque você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, você vê velhinha fazendo turismo com andador, com cadeira de rodas. Ninguém te olha assim com uma vontade, porque você está indo mais devagar. E isso é muito comum, né? Lá na Europa, a pessoa com 80, 90 anos está passeando. E agora a gente conhece a Adriana. Ela é consultora de imagem e há um ano percebeu um nicho de mercado muito importante. Entender o que a mulher madura quer para se sentir mais elegante. Veja só o que ela fala sobre esse trabalho. Eu escolhi trabalhar com esse público justamente pela escassez de profissionais na consultoria de imagem que pudessem entendê-las, pudessem entender suas queixas, suas demandas e suas necessidades. Essas mulheres atualmente, elas não querem mais ser vinculadas àquela imagem de mulher madura que nós tínhamos das gerações passadas. São mulheres que estão saindo do mercado de trabalho ou muitas vezes empreendendo um novo negócio e elas sabem exatamente o que elas querem. As marcas, de maneira geral, ainda oferecem para esse público modelagens muito conservadoras, cores neutras ou cores sóbrias. E o que eu percebo no atendimento é justamente o contrário. Essa mulher busca por cor, busca estampa, ela quer seguir as tendências, mas é uma mulher também que busca por produtos de qualidade. Eu acredito fortemente que tanto as empresas quanto os profissionais prestadores de serviço devem se atentar para esse público, porque além de ser um público crescente, é também um público que tem um grande potencial de compra e um potencial enorme de decisão. Vamos ampliar essa nossa conversa agora e entender o que é economia prateada? A economia prateada é o conjunto dos bens e serviços gerados e consumidos por aquela população de consumidores de 50 anos ou mais de idade. E a gente usa esse termo prateado como uma alusão aos cabelos prateados que normalmente a gente tem a partir dessa idade. A gente fez um estudo demográfico em que a gente vê o que vai acontecer com a população brasileira no intervalo de 50 anos, do ano 2000 a 2050. A gente já cumpriu quase metade disso, né? E olha que curioso, crianças e adolescentes de 0 a 19 vão reduzir em mais de 30%. E a população acima de 50 anos vai crescer 286%. A população acima dos 60 anos vai crescer 416%. É de longe o segmento que mais cresce é esse. Basicamente por causa disso, né? A gente vive cada vez mais e tem cada vez menos filhos. Em números, né, em cifras, o que esse mercado representa hoje e pode ainda representar?
No Brasil, as pesquisas mais recentes indicam que o mercado prateado ele gira algo em torno de 1,8 trilhão de reais por ano, ou seja, quase 2 trilhões de reais. É um mercado valiosíssimo, super importante. Eu acho que todas as áreas tendem a crescer, porque esse é um consumidor que está crescendo em volume, em renda e também em mentalidade. Eles estão entrando em categorias que não eram tradicionalmente associadas a isso. Uma é faculdade, por exemplo. A gente tem no Brasil 200 mil pessoas matriculadas em faculdade acima dos 50 anos. 150 delas acima dos 80 anos, né? Academias, a indústria do turismo, do lazer, dos eventos, é um tremendo filão para esse segmento. E acho que também na questão laboral, né, eles querem aprender ofícios novos. Velho mesmo é o nosso preconceito, né? Então esse estereótipo não cabe mais nessas pessoas de hoje em dia, né? Como a gente fala, 60 é o novo 40, 70 é o novo 50. E essas pessoas querem se sentir mais do que tudo vivas. O que de mais recente esses estudos demonstram? É que as empresas têm uma certa dificuldade em atender esse segmento. Em primeiro lugar, porque algumas não enxergaram, ainda veem o Brasil como um país de jovens, que ainda é um pouco, mas está deixando de ser. Algumas têm preconceito, só enxergam essa categoria como aqueles produtos estereotipados voltados para idosos. Não é? E também porque muitas têm medo de que associar a sua marca com o público mais idoso, você vai envelhecer a sua marca, o que é um preconceito desprovido de realidade, já que as marcas, para serem longevas, elas têm que dialogar, elas têm que ser empáticas e conversar com todas as faixas etárias, né? E o que a gente tem percebido é que esse consumidor reclama que as marcas não os compreendem, não dialogam com eles, ou então, ou eles não estão representados nas estratégias de marketing das empresas, ou quando estão, são de uma maneira caricata, ou velhinhos frágeis, ou velhinhos super-heróis, em nenhum dos casos representa muito bem a realidade. As empresas tendem a enxergar o segmento 50 mais ou 60 mais como uma categoria, idosos, terceira idade, e não é. Eles são muito diferentes em termos de escolaridade, de visão de mundo, de renda, de aspirações. Então, acho que a maior dificuldade é eles entenderem que isso não é um segmento só. Eu acho que independente do momento que a gente vive, o momento que a gente vive é um momento desafiador, mas as crises quase sempre elas podem ser a antessala de períodos de sucesso, né? Eu acho que talvez a gente possa aproveitar esse ciclo de transição, um bocado doloroso por enquanto, para desenhar negócios para o futuro. E o futuro é prateado, não há nenhuma dúvida disso. Obrigada por nos acompanhar. Saúde e sucesso a todos. Semana que vem a gente se encontra. Até lá.